desembargador Cornélio, saudar os demais membros da Corte, ilustre relator doutor Carlos Wagner. Excelências, é uma questão relativamente simples, mas de grande relevância na visão da recorrente. O que acontece, Excelência, nesse caso? Nesse caso, o IPEC realizou uma pesquisa que foi impugnada pela coligação MUDRN, que tem candidatos a governador e a senador, com dois fundamentos. A liminar foi indeferida por Dr. Carlos Wagner e o recurso é trazido em relação a um desses fundamentos, porque, no nosso entender, ainda há o interesse de agir na tutela postulada nessa ação. E aí, obviamente, respeitando profundamente a decisão do Dr. Carlos Wagner, mas nós entendemos que não é a solução mais adequada para esse caso. E por quê? O IPEC, doutora Érica, ele realizou uma pesquisa e nessa pesquisa ele incluiu uma exclusão dos entrevistados. Ele fez a seguinte pergunta: você votou nas últimas eleições? E se a pessoa não votou, ela sequer é entrevistada. A suspensão da entrevista. Então é interrompido e aquele formulário é descartado, ela não participa da entrevista, é retirado do universo de entrevistados daquela pesquisa eleitoral. E nós tivemos o cuidado, Excelência, de consultar todas as pesquisas que tinham sido registradas antes do ajuizamento dessa representação. O IPEC é o único instituto que realiza essa exclusão da base de pesquisados, da base de entrevistados. Todos os outros entrevistados, todos os outros institutos não realizam esse filtro. E aí o que nós estamos discutindo? Nós não estamos discutindo a questão da legitimidade ou não dele fazer essa exclusão. Nós não estamos sustentando se é devido ou não. Mas nós estamos dizendo que essa exclusão não é irrelevante no estudo. Ela tem uma consequência na realização desse estudo. Dr. Carlos Wagner, na petição, na decisão liminar, ele coloca: a representante, no caso a recorrente, não trouxe provas do efeito, do impacto. E, de fato, não há. Mas também não teria como, no período entre o ajuizamento, entre o registro da pesquisa e a divulgação dos resultados, se produzir essa prova. E a representação do artigo 96 tem um rito próprio, que não comporta larga dilação probatória. Mas existe o princípio da cooperação entre as partes na instrução do processo. E o Instituto apresentou sua contestação. E o que é que ele diz? Ele diz o seguinte: quem não votou nas últimas eleições é tendente a não votar nesse pleito também. Essa, Excelências, é a justificativa. Não se apresentou nenhum estudo técnico por que essas pessoas são excluídas da entrevista. Não se apresentou qualquer justificativa mínima. Só disse: olha, quem não votou nas últimas eleições tende a não votar nessas eleições. E o que é que nós estamos defendendo? Olha, e não estamos criando nada, porque está dito como um direito dos partidos políticos, das coligações, dos candidatos, de fazer incluir na divulgação dos resultados da pesquisa alguma informação que seja relevante. Porque o artigo 10 lá da resolução das pesquisas eleitorais diz quais são os requisitos obrigatórios. Mas o artigo 16, parágrafo 1º, expressamente prevê a possibilidade de se determinar a inclusão de informações quando da divulgação desses resultados. E aí, Excelências, o que também estamos dizendo, a divulgação da pesquisa ela não se encerra no dia da sua publicação. Tem um prazo de 5 dias úteis entre o registro e a data que é possível a realização da divulgação, e nessa data são divulgados pelo Instituto de Pesquisas, veículos de comunicação, mas é corriqueiro, é ordinário que todos os atores do processo eleitoral se refiram, inclusive a própria televisão que contratou a pesquisa, se refira a pesquisas anteriores. Ontem mesmo nós ajuizamos uma representação, que inclusive foi também distribuída para o Dr. Carlos Wagner, justamente
por uma referência a pesquisas anteriores que tinham sido declaradas por essa corte como não registradas. Então, isso é da prática do processo eleitoral. A referência a pesquisas anteriores. E o que é que nós estamos pedindo? Olha, quando houver a divulgação dessa pesquisa, novamente, pela emissora que contratou, que inclua essa informação de que foram excluídos da base de entrevistados as pessoas que não votaram no processo eleitoral anterior. Somente isso, que é um direito assegurado pelo artigo 16, parágrafo 1º, e é mais, é um direito justamente à informação, que é o direito dever. As pesquisas eleitorais, eu não preciso dizer que todas vossas excelências todos têm consciência, quanto o impacto que essas pesquisas, esses estudos, esses levantamentos têm na formação da opinião pública, têm na formação do processo eleitoral. E aqui, excelências, nós temos uma situação que é muito peculiar, que inclusive isso trata em relação ao prejuízo. E eu digo, mesmo que não seja a intenção do Instituto, ninguém aqui está dizendo que é uma pesquisa fraudulenta, que é mas essa metodologia, que deve ser divulgada, isso tem efeitos práticos. E o que é que nós sustentamos? Olha, o candidato da recorrente está disputando a eleição com 2 candidatos que foram eleitos no último processo eleitoral em eleições majoritárias. Nós temos a candidata à reeleição ao governo do Estado e nós temos o candidato que foi eleito para o cargo de senador em eleições majoritárias. Se você exclui dessa base de pesquisa as pessoas que não votaram nas últimas eleições, e assim, não é votaram porque não tem um título, não é isso, é que não votaram. Então é possível, é provável, que você também exclua aqueles que decidiram não votar porque não se sentiam representados pelos 2, que não eram eleitores desses 2. E se você exclui essas pessoas da base de entrevista e só pesquisa com quem votou nas últimas eleições, você está favorecendo um outro fenômeno que em ciência política se estuda, que é a questão do recall eleitoral. Justamente de que as pesquisas indicam que estarão mais bem colocados aqueles que já disputaram os últimos pleitos. Porque isso fica na memória coletiva da sociedade e dos eleitores de terem votado naquelas pessoas, e é natural que, por serem eleitores dessa pessoa, eles tendam a votar, a menos que tenham uma insatisfação, alguma coisa do tipo, nele novamente, nesse mesmo candidato novamente. Então favorece, mesmo que não seja a intenção do Instituto, mesmo que não seja essa a intenção da metodologia. Então o que nós estamos pedindo é, olha, isso é um fato relevante do estudo, divulgue-se. Porque a população tem que ter o conhecimento dessa informação, e essa informação não pode ficar restrita somente para as pessoas que tenham a curiosidade de entrar no site do TSE, de buscar o sistema Pesquele, de consultar o relatório da pesquisa, ora em debate, e pesquisar o relatório das pesquisas de todos os outros. Então percebam a dificuldade que é e a restrição que se causa. Então, isso é um fato relevante para a pesquisa, que precisa justamente correlacionado ao direito e dever de informação da sociedade, que precisa ser divulgado. Então, excelências, nós pedimos o provimento, mais uma vez, respeitando a decisão do Dr. Carlos Wagner, no caso, mas nós pedimos o provimento do recurso exclusivamente para que seja inclusa essas informações nas próximas divulgações que vierem a ser realizadas em relação a essa pesquisa. E isso, excelências, está pedido expressamente na petição inicial e que foi trazido de novo ao conhecimento da Corte e ao debate desse colegiado. Então, saudando vossas excelências, agradeço a atenção e peço o provimento do recurso.